Olá, pessoal. Então, a atividade dessa próxima semana, então, é decomposição de um número em fatores primos, certo? Bom, o que significa decompor um número em fator primo? Bom, primeira coisa, quais são os números primos? Os números primos são aqueles números que só têm apenas dois divisores. São aqueles números que eu só posso dividir por um e por ele mesmo. No caso, o número 2 só tem dois divisores, o 1 e o 2, então é primo. O 3, 1 e 3 é primo. O 5, 1 e 5 é um número primo. O 7, 1 e 7. O 11, 1 e 11. Então, esses números que só têm apenas dois divisores, o número 1 e o próprio número, eles são chamados de números primos, né? Nós já vimos isto. Bom, o que é decompor um número em fatores primos? Bom, primeira coisa, o que significa decompor? Decompor significa escrever a forma fatorada do número, tá? Forma fatorada. A forma fatorada é representar este número na forma de um produto de números primos. Veja só, eu tenho o número 6. O número 6 eu posso escrever como multiplicação de que números? 2 vezes 3. Então, eu escrevi ele na forma fatorada, na forma de produto, onde os dois números são primos, ok? Tranquilo. Agora eu tenho o número 8. Como é que eu escrevo o número 8 através de multiplicação de dois números? 4 vezes 2. O 2 é primo? Sim. E o 4? O 4 não é. Mas o 4 eu posso escrever como? 2 vezes 2. Então, o 8 é 2 vezes 2 vezes 2. Certo? Quantas vezes eu estou multiplicando o mesmo número por ele mesmo? 3 vezes eu represento na forma de potência. Eu tenho o número 9. O número 9 é a multiplicação de que números? 3 vezes 3. O 3 é primo e o 3 também. Então, na verdade, quantas vezes eu multipliquei o 3 por ele mesmo? 2 vezes, representei na forma de potência. Notem, quando os números são pequenos, é muito simples, claro, é um pouquinho mais trabalhoso. Eu vou representar o número 10 como 2 vezes 5, que são dois números primos, o número 12 como 2 vezes 6, mas daí eu tenho que representar o 6 como 2 vezes 3, né? Aí vai ficar 2 vezes 2, 4 vezes 3, 12. Quando os números são muito grandes, esse processo, ele é fica um pouco difícil. Então, nós temos um método para representar estes números na forma fatorada, que é através da decomposição em fator primo. Então, assim, decomposição em fatores primos. Eu vou pegar um número, no caso, eu vou decompor o número 120. Eu pego 120, faço um traço e coloco lá os números primos. Quem são os números primos? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 e assim por diante. Conselho que eu dou: sempre antes da atividade, listem os números primos para vocês não se perderem. O 120, quem é o menor número primo? Vocês vão dividir pelos números primos. 120, dá para dividir por 2? Dá. 120 dividido por 2 dá 60. Dá para continuar dividindo por 2? Dá. 60 dividido por 2 dá 30. Então, assim, aqui vocês colocam o dividendo e aqui o quociente, aliás, o divisor. Então, 120 dividido por 2 dá como quociente 60. 60 dividido por 2 dá 30. Dá para continuar dividindo por 2? Dá. 30 dividido por 2, 15. 15 dá para dividir por 2? Não dá para dividir por 2 porque é um número ímpar. Para dividir por 2, somente os números pares. Estudamos critérios de divisibilidade. Então 15 dá para dividir
por qual? Dá para dividir por 3? Aí eu vou tentar pelo próximo número primo. Quando é que um número é divisível por 3? Quando a soma dos algarismos dá um número divisível por 3. 1 mais 5, 6. 6 dá para dividir por 3? Dá. Então 15 também dá. 15 dividido por 3, 5. 5 é um número primo, eu só posso dividir pelo próprio 5. Olhem só, quem são os fatores que eu utilizei aqui na divisão? O 2, o 3 e o 5. Então, eu escrevo 2 vezes 3 vezes 5. Quantas vezes o 2 se repetiu? 1, 2, 3, eu coloco lá como expoente. Lembrando que pontinho e x é a mesma coisa. Ou eu represento dessa forma, ou eu represento desta forma. Vamos lá agora para o número 225. Bom, 225 não dá para mim dividir pelo primeiro número primo, que é 2, porque é um número ímpar. 2 mais 2, 4. 4 mais 5, 9. 9 dá para dividir por 3? Dá. 225 dividido por 3 dá 75. Dá para mim continuar dividindo por 3? Vamos ver. 7 mais 5, 12. 12 dá para dividir por 3? Dá. Então 75 também vai dar. 75 dividido por 3, 25. Dá para mim continuar dividindo por 3? 2 mais 5, 7. 7 não dá para dividir por 3. Mas todo número que termina em 0 ou 5 é divisível por 5. E 5 é o próximo número primo. Então, 25 dividido por 5, 5. Continuo dividindo por 5 até dar 1. Eu só paro essa divisão quando o quociente dá 1, certo? Então, assim, quem são os números que se repetiram? 3 vezes 5. Coloco lá 3 vezes 5. Quantas vezes o 3 se repetiu? 2 vezes. Coloco o expoente 2 no 3. Quantas vezes o 5 se repetiu? 2 vezes. Coloco o expoente 2 no 5. Lembrando de novo que pontinho significa multiplicação. Tá, pessoal? Agora vamos aqui para o exemplo que ficou para vocês para a folhinha que está, tá? 360. 360 é um número par, dá para dividir por 2, que é o primeiro número primo. 360 dividido por 2, 180. Dá para continuar dividindo por 2? Dá, porque é número par. 180 dividido por 2 dá 90. 90 dá para dividir por 2? Dá, porque é par. Quanto dá? 45. 45 dá para dividir por 2? Não, é número ímpar. 4 mais 5, 9. Dá para dividir por 3. 45 dividido por 3, 15. 1 mais 5, 6. Dá para dividir por 3. Então, 15 dividido por 3, 5. 5 dividido por 5, 1. Então, o resto aqui, quando o resto dá 1, ok, certo? Então, assim, aqui sempre fica os divisores primos e aqui sempre fica o quociente, certo? O resultado, então, da divisão, que é chamado de quociente, certo? Bom, pessoal, que fator se repetiu aqui? O 2, o 3 e o 5. Tá aqui, ó. 2 vezes 3 vezes 5. Quantas vezes o 2? 1, 2, 3. Ó, o expoente do 2 é 3. Quantas vezes o 3 se repetiu? 2 vezes. O expoente do 3 é 2 e uma vez só o 5. Aqui do lado nós temos o 60. Então, o que a gente faz? Pega o número 60, faz um traço. 60. Quem é o primeiro número primo? 2. 60 dá para dividir por 2? Dá. 60 por 2, 30. Dá para mim continuar dividindo por 2? Dá. 30 por 2, 15. Não dá mais para dividir por 2 porque é número ímpar. Daí eu vou para o próximo primo, que é 3. 15 por 3, 5. 5 dá para dividir por 3? Não, eu vou para o próximo primo, que é 5. 5 por 5, 1. Então, assim, quais são os números que se repetiram? 2 vezes 3 vezes 5. Então, 2 vezes 3 vezes 5. Como o 2 se repetiu 2 vezes, o expoente
do 2 é 2. Bom, um outro exercício que foi colocado. Escreva o número cuja forma fatorada é. Digamos que eu tenha este número aqui, eu quero saber, esta é a forma fatorada do número. Que número representa este produto? Bom, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou resolver essa potência. 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2, vezes o 3 vezes o 5. Vamos lá, como é que eu multiplico? O primeiro pelo segundo, o resultado pelo terceiro, o resultado pelo quarto e o resultado pelo quinto, né? A multiplicação se dá 2 em 2. Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. 24 vezes 5, 120. Então, a forma fatorada deste número aqui é, né? Este número está escrito na forma fatorada que representa o número 120. E esta é a forma fatorada do número 120, certo? Aqui eu tenho 2 ao quadrado vezes 7 vezes 11, ó. 2 é primo, 7 é primo e 11 é primo. O que é 2 ao quadrado? 2 vezes 2, vezes o 7, vezes o 11. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 7 e vezes 11. 4 vezes 7, 28. 28 vezes 11, 308. Olha, vocês tiverem dificuldade na multiplicação, vocês façam um rascunho lá, que nem 28 vezes 11, foi feito ali o rascunho para achar o 311. O que eu coloquei aqui em cima? Ó, 2 ao cubo vezes 3 vezes 5, ou eu represento por um pontinho ou por um x, certo? Aqui também, 2 ao quadrado vezes 7 vezes 11, ou eu represento por um pontinho ou represento por x, tá, pessoal? Então, aqui vai estar a lista de números que vocês vão decompor em fator primo. Então, vocês vão pegar o 48, vão fazer um traço, certo? 48 é um número par? Sim. Se é número par, é divisível pelo primeiro número primo, que é o 2. Aí coloquem lá 2. Quanto que dá 48 dividido por 2? Dá 24, ó. 24, dá para continuar dividindo por 2? Dá, então coloca lá 2. Quanto é que dá 24 dividido por 2? Dá 12. 12 dá para dividir por 2? Dá, coloca o 2 lá. 12 dividido por 2 dá quanto? 6. Dá para continuar dividindo por 2? Dá. Quanto que dá 6 dividido por 2? 3. Dá para continuar dividindo por 2? Não. Quem é o próximo número primo? Olha lá, 3. 3, dá para dividir por 3? Sim. 3 dividido por 3 dá 1. Agora eu coloco o seguinte, quem são os números que se repetiram? 2 e 3. Repetiram não, quais são os números que foram envolvidos ali? Então, 2 vezes 3, certo? Quantas vezes o 2 se repetiu? 4 vezes. Então, eu coloco aqui o expoente do 2, que é 4. Então, esta é a forma fatorada do número 48, certo? Cada um desses números, vocês vão colocar um número e um traço e vão dividir. Olha, ou vocês podem colocar o traço assim, ó, no primeiro, ou simplesmente só um traço, tá? A escolha é de vocês, certo? Então, assim, façam com calma. As divisões que vocês tiverem dificuldade, façam lá no rascunho. Não peguem a tabuada, não peguem a calculadora, porque eu sei que tem gente que tá pegando a calculadora para ver resultado das questões. E aí, assim, ó, pessoal, vestibular, concurso não tem calculadora, tá? E a hora é agora de decorar a tabuada, senão vocês vão ficar lá no ensino médio, que nem eu vejo alguns alunos que são meus, que não sabem resolver um problema lá de trigonometria, ou de geometria, ou de análise combinatória, porque não sabe a tabuada. Certo, pessoal? Então, assim, ó,
Decorar a tabuada é fundamental aqui no sexto ano, certo, pessoal? Um beijo no coração de vocês e fiquem bem.